Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café Country. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Velho Nitrini, Serginho Mac Magalhães. Serginho, você foi no McDonald's aquele dia? Fala a verdade pra gente, vai, conta. Puta merda. Eu vou te falar, vocês ficam inventando coisa, não sei de onde vocês tiram que eu fui no McDonald's. Óbvio que eu não fui no McDonald's. E você? Você tá quase tipo, McDonald's patrocina nós, né? Porque a frequência que você tá indo, o dinheiro que você tá gastando é incrível, né? E aí, Betão, como é que você tá? Beleza, Vagnão. Sempre bem, graças a Deus. Sensacional. E hoje aqui, como eu tenho a prioridade de nomeá-los mais uma vez, né, como host desse programa, eu vou sempre nomeá-los. Vocês fiquem à vontade quando vocês quiserem me nomear também. Se a gente não aguentou, já tá pedindo para sair. Pessoal, depois de algum tempo negociando com seus agentes, seus managers, seus empresários e todos aqueles que cuidam dessa brilhante carreira, conseguimos uma hora com ele. E ele, desde que iniciamos aí o nosso Ídolos do Tri, né, Betão, sempre foi muito citado. Quantas vezes já esse nome aqui já veio pra nós aqui, hein, Betão? Ah, olha, eu acho que, umas 4 ou 5. Pelo menos, né? Foi Todo bastante, mundo queria citar mais. o cara. Foi mais. Foi difícil, viu, conseguir ver. Que o patrocínio do Cappuccino dele não tava querendo liberar pra ele vir aqui com a gente. Não tava. Cappuccino patrocina nós também, pô. Pessoal, com uma lista extensa de conquistas que inclui campeão mundial em 1991, terceiro colocado no ranking mundial em 1996, 2 participações olímpicas, melhor sul-americano nas Olimpíadas de Sydney em 2000, 14º lugar, e Atenas 2004, 9 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano em 1991. Nascido em 18 de março de 1968 em Porto Alegre, iniciou no triatlo em Brasília aos 18 anos. Se aposentou em 2017, hoje atua como técnico de triatlo e corrida em Brasília. E para muitos, eu inclusive, foi e ainda é o melhor triatleta brasileiro de todos os tempos. Seja muito bem-vindo ao Café Country, Leandro Macedo. Que honra, que honra! Honra, essa é uma honra, né? É um prazer aqui. Meus agentes têm 4 e 6 anos hoje e realmente controlam minha vida, ainda mais nessa pandemia. Então é difícil conseguir um horário. Agora eles estão na escola, eu tô voltaram para presencial, né? Então tô tranquilo. Obrigado por participar aqui com a gente, Leandro. Obrigado, uma honra mesmo. Bom, Leandro, vamos começar aqui com a primeira pergunta aqui já. Você já deve ter respondido isso algumas vezes, né? Em várias vezes que já te perguntaram isso em diversas entrevistas, podcasts e tudo que você já participou aí, mas como foi que o triatlon chegou até você, né? E como que você percebeu que você tinha talento para a modalidade, né? Aonde você percebeu que você podia ser um atleta de ponta mesmo? Bem, essa percepção demorou um pouquinho, né? Eu comecei em 86. Comecei mais ou menos que sim, eu sempre pratiquei esporte, tudo, né? Sempre gostei de futebol, basquete, tênis, futebol era sempre. E a corrida foi uma descoberta. Veio antes a corrida do triatlo, né? Eu entrei numa gincana no Marista na época, né? Tava jogando futebol e basquete, faltou alguém para correr, eu falei, então eu vou lá também. Aí nessa primeira corrida eu cheguei em segundo e o pessoal da minha sala chegou na frente, um que era da minha sala, o Alexandre, que eles já treinavam corrida e tal. Aí eles ficaram surpresos, eu também. Aí eles começaram a me chamar para treinar corrida, né? Eles corriam 5 mil em pista, 10 mil na rua. Aí eu aceitei, foi onde que eu comecei a descobrir que eu tinha facilidade para corrida. Aí logo no ano seguinte, um outro amigo meu me chamou para fazer um triatlo, né? E eu acompanhava ele nas provas e tal. Assim, naquela época não tinha estrutura nenhuma, na época você tinha 2 transições, você tinha que ter um staff para levar o tênis para outra transição, eu era o cara do staff. Aí o dia que eu cheguei meio que atrasado, peguei um trânsito no meio do caminho e quase que ele perde o tempo lá, quase não chego a tempo a deixar o tênis, eu falei, não, é melhor eu fazer do que eu ficar de staff. Aí eu comecei a treinar com ele e entrei, mas eu fiz 2 provas em um ano, né? E depois foi quando o UNB, na época ela fazia engenharia florestal, entrou em greve. Eu fiz essas 2 provas, aí a UNB entrou em greve, eu já ia parar, ele falou, não, vamos treinar enquanto o UNB está de greve e tal, fazer mais uma provinha e tal, que era coisas raras, acontecer uma prova em Brasília, assim, com calendário certinho, era bem difícil, né? Então apareceu uma, falou, não, vou fazer só mais essa, se eu me der bem, beleza, depois eu vou me dedicar para os estudos e tal, engenharia florestal, quero terminar mais rápido. Aí fiz essa prova, foi minha terceira prova, né? E as 2 primeiras
Até na minha primeira prova, quem participou, na segunda prova, quem ganhou foi o Gustavo Garzon aqui em Brasília, foi um sprint. Eu fui 10º. E a outra, essa terceira, que eu fui super bem, fui 4º lugar, assim, todo mundo ficou surpreso, né, com a evolução, mas eu já era para me dar por satisfeito, né, de ter concluído a promessa. Com 4º lugar foi excelente, só que eu cheguei para correr com aquela dor de desviada, né? Aí eu falei, pô, podia ter ido melhor, né, se eu não sentisse isso. Aí pronto, eu fui fisgado pelo poder fazer melhor a cada prova, e não parei mais. Você, né, o Manzan, que a gente já conversou com ele aqui também, e principalmente, né, mas a gente teve o Marcos Ornelas, o Armando Barcelos, Sandra Soldan, Carla Moreno, Mariano Rata, que também tiveram algum sucesso em provas de ITU, né? Não tanto quanto você e o Manzan, mas tiveram também. Mas depois disso a gente viveu um longo hiato aí, né? Sem ninguém despontando, algumas coisas. O Colucci teve alguns resultados, mas nada muito perto do que você e o Manzan conquistaram, né? E agora parece que tem de novo alguns atletas surgindo, né? É verdade? Você acha que a gente teve um declínio e agora estamos retomando? A gente já foi mais competitivo no passado do que é hoje? Mundialmente, assim, né? Com certeza. Primeiro que, assim, que existe uma coisa que tem que ficar esclarecida, que é, hoje, por exemplo, um resultado em World Cup não é a mesma World Cup que a gente corria lá no eu e o Manzan. A World Cup, por exemplo, tinha um campeonato mundial, que era a primeira divisão, prova mais difícil, né? Antes das Olimpíadas, lógico, não tinha Olimpíada ainda. Depois vinha a World Cup, né? Depois os pré-olímpicos. Aí, a partir de 2005, 2006, eu não sei, eles começaram a mudar para o WTS, né? E faziam, só quem tinha mais pontuação poderia participar do WTS, que passou a ser, digamos, vinha o Mundial, um WTS, que seria a primeira divisão, o World Cup caiu para o que era um pré-olímpico, né? Então, hoje, você ganhar um World Cup não tem o mesmo peso que tinha naquela época, que era o que vinha logo após do Mundial, né? Então, acredito, assim, é fato que a gente está longe. Chegou em 96, a gente tinha dois brasileiros entre os primeiros primeiro e segundo no ranking mundial. Então, se for comparar o ranking, o WTS, a gente está longe disso, né? Se for comparar em campeonatos mundiais, né, o meu melhor resultado foi um 3º e um 5º, o do Manzan foi um 7º. Acho que hoje em dia o melhor resultado foi do Colucci, que foi um 9º, num campeonato mundial. Então, a gente realmente teve um gap, né? Acho que depois das Olimpíadas, depois de 2000, né, onde eu já não estava mais no meu auge, né, em 2000, mas em 2004 a coisa foi assim, todos os países foram evoluindo, foram fazendo um trabalho de base, foram tendo renovação, e o Brasil meio que parou. Eu acho que a gente tem condições de voltar, né? Tá se esboçando aí umas promessas, né? O Hidalgo, acredito muito que ele é um menino completo, né? Falta pouco para ele deslanchar aí. Basicamente, digamos que ele tem muito mais talento do que eu e o Manzan tínhamos, né? Porque ele já tem a natação pronta, tem a bike pronta, e falta só ele ajustar a corrida para chegar naquele nível, né? Para passar para outro nível, na verdade. Eu queria já aproveitar que você está falando do Hidalgo. Por que você acha que o Hidalgo tem um nível melhor do que vocês? Aonde você enxerga isso? Não, nível, eu não digo nível, é relativo à performance. Relativo ao momento, né? Relativo ao momento que você está falando. Isso. Sim, tá. Eu digo melhor porque ele tem um talento, digamos, melhor para nadar do que a gente tinha, né? Tecnicamente, em tempos. E comparativamente, numa prova, ele sai, né, ele ainda, agora que ele está entrando disputando as provas de gente grande, né? Mas exato, ele já tem condições de estar saindo na frente. Eu e o Manzan, a gente vinha de trás, né? A bike dele, sim, ele se defende bem, como eu e o Manzan, a gente se defendia, né? Não sei como ele é em provas de contra-relógio e tal, mas para dizer se ele é completo realmente ou não, mas acredito que ele tem um bom contra-relógio. E a corrida que ainda está comparativamente com o momento, né, que eu e o Manzan, por anos eu fui dos melhores corredores de circuito, depois o Manzan entrou, foi eu e o Manzan e mais alguns, né, e hoje ele, nesse ponto, a corrida dele
tá distante do melhor corredor do circuito. Eu vou citar de novo o Greg Bennett aqui na nossa entrevista, né, que a gente fez com ele, né, que a gente fica citando toda hora, mas ele falou de você e do Manzan que vocês mudaram o jogo, né? Vocês eram os rocket ships, que ele falou, né? Vocês corriam muito e ele e o Maca tiveram até que falaram que chegaram a conversar sobre vocês dois para adaptar como bater, né? deles para bater vocês, né? Exato. Então você vê que é um nível bem alto, né? Onde vocês estavam. Ô, Wagner, eu sei que você vai fazer a pergunta, você tá doido, mas você já viu o que tem atrás ali do Leandro? Que, assim, essa tocha, no máximo a tocha que você pegou foi aquela que você acendia na fogueira da festa junina, sabe? Pra botar fogo. Isso, dá uma olhada, por favor. Eu não vou te falar qual foi a outra tocha que eu peguei. Eu acendia. Olha isso. Essa é pra poucos, hein? Ah, sim, é pra pouquíssimos. Quer dizer, não foi pra tão poucos não, viu? Mas para os selecionáveis, vamos dizer assim. Nem foi para tão poucos, nem foi só para os atletas, que a gente tinha um número de tochas. Conta pra galera, Leandro, que tocha é essa que você tá na mão aí pro pessoal que a gente tá falando? Então, essa foi para as Olimpíadas do Rio, né, que a gente, assim, muita gente imaginava que a tocha era uma só, né, mas não, o que é um só é o fogo, que é passado de tocha para tocha, né. Então, eu participei do revezamento da tocha, né, aqui em Brasília, e acabei adquirindo ela, né, eu acho um absurdo, a gente teve que comprar a tocha. Achei que vocês ganhassem isso, vocês tiveram que comprar? Na verdade, eu achei tão absurdo que eu não comprei. Aí os meus alunos... Você roubou? Praticamente, saí correndo com ela. Ô, Wagner, você fazia revezamento de tocha também? Lógico, lá na rua era o revezamento. Então uma galera assim, um em volta do outro, fazendo o revezamento da tocha do momento. Mas aí eu não comprei. Aí meus alunos falaram, não, que absurdo, tal, não sei o quê. Arrumaram um patrocinador para comprar, que era agora $500, acho, se não me engano. Caraca! Aí o patrocinador comprou e falou, pô, mas você deixa eu expor ela na minha empresa, tal, não sei o que, lógico. Aí ele fez, depois me entregou a tocha. Aí eu adquiri, mas eu achei absurdo. E assim, muitos atletas olímpicos, né, que participaram, tal, que foram para as Olimpíadas, não participaram do revezamento, né? Não sei se vocês lembram, mas muitos outros artistas, tal, fizeram um outro esquema. Perderam a chance de... É midiático, né? É midiático, né? É midiático. Mas eu queria voltar com você, Leandro, que eu acho que a nossa referência, basicamente, foi essa última prova, né? Nós vimos ali a molecada, inclusive o Hidalgo saindo na frente ali na água. E aí uma pergunta que ficou, quando eu vi aquela situação em que ele saiu muito forte na água, foi, ele vai aguentar essa prova? Né? Porque eu não sei até que ponto ele estava enfurecido com o que já havia acontecido anteriormente, 1 ou 2 dias antes, se não me engano, em que ele teve problemas com a roupa, e aí ele nadou ali extremamente forte, né? E quando foi correr, ele correu 5 minutos acima dos caras, 6, eu não lembro agora. E que realmente é uma diferença enorme se tratando de 10 quilômetros. E é por isso que eu fiz esse questionamento. E como você falou do trabalho de base também, como que você enxerga o trabalho de base, Leandro, que é realizado no nosso país, assim, e para que tenhamos atletas de ponta? Como você analisa o que vem sendo feito aí, realizado nos últimos 10 anos no trabalho de base do Brasil? Wagner, a gente até teve aquela vez que a gente teve aquele congresso, né, patrocinado pelo COB e tal, a gente estava esboçando aquilo, né? Eu te pergunto, aquilo faz quanto tempo? Foi 2015, foi 2014, foi 2014 aquilo. Foi 2014, fazia 10 dias foi 2014. Juntaram alguns técnicos e tal, com solidariedade olímpica, né? Isso. Diversos esportes e a gente esboçando o que teria a ser feito. Bem, de lá para cá, o que foi feito? Pouca coisa. Mas onde que se perde assim, agora que está tendo alguns projetos, né? Onde que se perde os talentos, né? Uma coisa é fazer um projeto social, que é lindo e maravilhoso. Acho que a gente precisa. Perfeito. Lindo e maravilhoso, assim. Outra coisa é fazer um projeto de performance. Outro objetivo, né, Leandro? Outro objetivo. Assim, um não é excludente do outro, né? Acho que a gente tem. Você fala, Leandro, qual que você iria priorizar se você tivesse só uma verba? Cara, eu, apesar de ser atleta olímpico, com certeza, na situação do nosso país, ia ser um projeto social. Tá? Felizmente, a gente não pode se dar o luxo. Se for eu tenho tanta verba para investir aqui ou ali, onde é que você investiria? Um projeto social que você vai
evitar muitas outras coisas, marginalidade, tal, vai tentar a educação. Nesse ponto não tem dúvida, mas a gente tem condições de fazer os dois, ou pelo menos alguns núcleos. Então a gente se perde, a gente até está tendo projeto social, mas um atleta dali não parte, né, para desenvolver o talento, realmente não tem condições, apoio financeiro, né, que só tem um apoio financeiro para quem chega lá. Exatamente. Né? Então, é o caso, então tem um gap grande, né? Porque aí se perdem os talentos. Você incentiva enquanto é social, tal, tira, pô, legal, ganhou, vai fazer uma faculdade, talvez, ganhou educação, ganhou, né, dignidade, aprendeu esporte, excelente. Mas em termos de performance, a gente parou por aí, perdeu, né, não tem uma continuidade. Então, você sabe uma coisa que eu acho muito interessante, que os projetos sociais, né, eles poderiam, de certa forma, também neste momento, quando você tem um projeto social, você engloba um número gigante, né, ou pelo menos visa se engajar muito mais pessoas, né? Quando você tem esse tipo de projeto, você poderia identificar ali possíveis atletas e aí você ter esses destaques, né? Então, eu ia ter tanto o projeto social sendo desenvolvido, né, formando pessoas, né, formando caráter, dando educação, como também eu poderia extrair ali atleta. O grande ponto que eu sempre discuto, uma coisa que a gente discute muito na Unicamp, é quem seriam os técnicos ou quem são os técnicos do projeto social, né? Porque para você desenvolver isso com qualidade, você precisa ter técnicos engajados, envolvidos, que realmente realizem um trabalho para que essas coisas aconteçam. Senão vai chegar lá na frente, eu não vou ter ninguém. Né, que é o que basicamente o que a gente vê, né, que é o acaso no nosso país, né? E se você tivesse, Leandrão, na confederação, você tá na confederação hoje em dia? Não, diretamente não, né? Não. Não? Qual seria o plano que você seria, assim, para a melhora do nosso esporte em todos os níveis, assim, tanto nacional, o triatlo nacional, como o nível mundial? O que você faria se você estivesse lá dentro, Leandrão? Então, Wagner, a gente não precisa... Fácil, né? Não, mas é fácil. A gente não precisa inventar nada, assim, a minha opinião... Não é a minha opinião, você viaja pelo mundo aí, você vê o que os outros países fazem, a gente não tem que fazer nada diferente, né? Então não tem que inventar, lógico, tem que adequar para a cultura brasileira, né? Mas assim, não é só o triatlo, desde a educação, né? Então se a gente não tem esporte na escola, educação física, né, que é onde teria que nascer toda a cultura esportiva, né, para a gente ter naturalmente, talvez nem precisasse, se tivesse escolas públicas, nem precisaria de um projeto social, era só atividades, né, que englobasse várias modalidades, inclusive o triatlo, por exemplo. E depois, partindo, se a escola favorecesse isso, já que já tem várias estruturas ou fazendo parcerias, e depois disso, nas universidades, né, para você dar essa sequência, saindo da escola, para ele poder, né, ter uma formação acadêmica e continuar buscando, né, quem tem o talento buscando a performance, seria o caminho. Então, acho que a gente fazendo projetos isolados, enquanto não tiver uma ação, né, governamental assim, de incluir na escola e na universidade, a gente não vai cortar, não vai quebrar esse gap que existe aí, né, com projetos isolados, né? E o que você falou de técnicos, com certeza, o projeto técnico para a escolinha tem que ter um perfil, mas ele tem que estar sendo monitorado pelos técnicos de alto rendimento, né? Assim, que vão periodicamente fazer visitas às escolas ou projetos sociais, tal. Não, ideal, é a nossa ideia, né? Que foi a nossa ideia há quase 10 anos atrás, né? Não é? E o Ministério de Esporte tinha um projeto bem legal, que era aí nas escolas, que não sei onde parou, até quando estava o André Arantes, que era triatleta, estava lá no Ministério, eles faziam vários testes nas escolas, meio que para mapear a criança desde cedo, né, para identificar talentos que serviria. Quem vai para o prova de velocidade, vai para o atletismo, né, quem vai para o basquete, só ir acompanhando isso, fazendo teste periódico, assim, quando ocorresse isso, né, mas como não ocorreu, várias atividades na escola, a gente saberia identificar, direcionar, orientar a criança, não, vai por esse caminho aqui, experimenta o atletismo, experimenta o basquete. Então, isso tudo mapeado com um banco de dados gigante no Brasil todo. Então, assim, não tem mistério. Legal. Leandro, quando a gente teve no episódio 42 com o Marcos Paulo Reis
figuraça, né? O grande mestre, que inclusive você conhece, e aliás falou com muito carinho e admiração por você. Você vê que desde o 42 até muito antes a gente já vinha falando do teu nome. Ele comentou que você era extremamente detalhista na sua preparação. É verdade isso? Tinha um nível? Qual era o nível desse detalhamento? Você tinha... E o quão importante você tinha nessa preparação, nesses detalhes para as tuas provas? Era um ponto que pegava muito para você, esse refinamento? Te dar um exemplo aqui. Você já pensou em calçar o tênis na transição? A hora que você pegar o primeiro tênis, você já pensar calçando, dar um passo à frente? Ao invés de calçar parado, eu já calçava o tênis. Não, isso não. Botava aqui, calçava o segundo, eu já calçando no ar para dar um passo na frente, para ganhar 50 centímetros ali, 1 metro. Então eu realmente me pegava aos detalhes, né? E às vezes vinham coisas assim, né, da noite, não era o insight, eu sempre ficava pensando em várias coisas durante o treino, né? E buscando soluções para resolver, né? Você quer saber aqui, ó, nas Olimpíadas de... Tá com o caderninho. Conta algumas. Tinha manias, você tinha umas manias assim que você fala, pô, sem isso eu não posso, não vou fazer a prova. Ele tem um caderno, Sérgio. Você acha que ele não tem mania? Olha Meu Deus, isso. o que tem nesse caderno aí? O que tá escrito aí? Conta pra gente. Não. Ó, em Sydney, nas Olimpíadas, né, eu fiz o 3º melhor tempo da bike. Não sei se dá pra ver aqui. Essa bike aqui... Dá sim. Dá pra ver que tem um quadro aí, não sei. Num papel milimetrado. Tá. Eu desenhei e mandei fazer uma bike que era patrocinada pela Caloi, fazer em Portugal. Eles falaram, a gente vai te patrocinar. Eu falei, tudo bem, mas eu quero desenhar a minha própria bike. O percurso lá exige uma arrancada, saía da água, já tinha uma subida, precisava de uma bicicleta curta, né, para ter agilidade, para subir bem, para acelerar bem, né? Então, assim, foi uma bike própria para Sydney, então, essa aí. Próprio para Sydney, que eu desenhei assim, o material ainda não tinha bicicleta de carbono, né, só garfo de carbono, dianteiro, já vi o traseiro, mas essa foi desenhada no alumínio mesmo, foi feita no alumínio só com garfo dianteiro. Então, assim, eu entrava nos mínimos detalhes de tudo, assim, gostava de inventar algumas coisas para adaptar, para ver se melhorava. Várias histórias. Você já pensou em publicar as memórias disso tudo? Porque você tem bastante coisa aí, ó. Tô te dando uma ideia, já um business, né? Vamos junto. Eu tô aos poucos botando no Instagram lá as histórias, depois vai ficar mais fácil. Eu tenho acompanhado, legal. Tá bem legal. Poucos, depois eu pego de lá e junta, faz a... Não, muito legal. Esse negócio de calçar o tênis dando um passo na frente, a gente já falou várias vezes aqui em alguns programas sobre a importância, né? A gente tá falando de um detalhe que são as transições, né, Betão? E que muita gente que começa hoje já quer sair fazendo prova, não sei o que, o cara nunca, né, não dá importância, né, Leandro, pra transição. A gente, quando começou a treinar com o Wagner lá atrás, ele exaustivamente treina isso, assim, tudo, né, na transição, porque é muito importante. Quando você conta isso do tênis, vem na minha cabeça esse treinamento excessivo do detalhe, né, Eu lembro que quando eu fiz das primeiras provas, tinha um amigo meu que já fazia a prova há muito tempo, eu não sei se foi o Wagner também que comentou, a gente começou a prender o pedal da bicicleta com o elástico atrás, para ele já ficar na posição, né, na posição certa para calçar, né, e não ficar o pé de vela caído. Quando eu fui arrumar minhas coisas para uma prova, eu lembro que eu perguntei para minha esposa, eu falei assim, poxa, tem um elástico por aí, mas o que você vai fazer com o elástico? Até vou explicar para ela para que era para segurar o pé de vela, os dois alinhados, né, Betão? Quantas vezes você já não fez isso também? A gente vai tentando melhorar um pouquinho cada coisa, né, cara? Sempre tem um. Todo mundo acho que é detalhista. Né? De onde surgiu esse elástico? Foi você que criou isso? Você que teve a ideia? Não sei, eu não tenho a menor ideia. E na verdade, assim, eu não me adaptei com esse negócio do elástico. Eu deixo solto mesmo, não consigo. Às vezes que Foi você, Leandrão, que criou isso? Rapaz, até onde eu sei, o triatlo na mudança de 95 começou a mudar de sem vácuo para com vácuo, né, as provas da ITU. Isso. Aí, assim, a T1 para mim, cara, se tornou mais importante do que antes, né? Porque eu saí atrás e tinha que, né, trocar rápido, não podia perder mais tempo. Você pode ver minhas provas na ITU, a T1 é sempre uma das primeiras ali, né? 16 segundos, 17, tá sempre, não perdia, se eu perdesse, era 1 segundo da melhor transição, né? Então tava eu lá em Boulder,
né, preparando para o Campeonato Mundial de Cleveland, em 96, né? E vocês falando, foi onde que o Greg Bennett, ele deve ter falado que eu tirei o 3º lugar dele lá. Passei ele no final. Ele é puto comigo. E aí, vou te contar essa história. A gente estava lá preparando, e eu, nessa época, assim, pensa em uma das maiores pressões que eu sofri, né, de prova, e que lidei super bem com isso, foi o Campeonato Mundial. Algum brasileiro já entrou aqui para disputar um Campeonato Mundial, sendo o primeiro do ranking do circuito. E a gente tinha o Marcos Ornelas, estava lá na Europa, né? Depois que eu e o Manzan fizemos aquelas provas no Japão, eu fiz em Paris e tal. Ele contou pra gente antes da prova, ó, tô treinando aqui na Europa, os caras estão falando o seguinte, ó, qualquer um pode ganhar esse Campeonato Mundial, menos um daqueles 2 brasileiros lá, né? Que eles estavam tão indignados com a gente. Aí eu tava lá em Boulder, aí fala, cara, eu tenho que acelerar essa minha transição, não tem como, eu tenho que subir na bike e tal. Aí tava numa das subidas lá, eu parei com quem tava comigo, era o Cláudio Battaglini lá. Aí comecei a tentar pensar, peguei um graveto, falei, cara, vou botar o graveto aqui, treinando transição, né, para segurar a sapatilha. Aí o graveto caía e tal, aí peguei uma graminha, puxei a graminha, amarrei e treinando e tal. Aí arrebentava. Aí depois falei, cara, mas vou botar um elástico. Aí botei. Na transição 96, até então, você não via ninguém fazendo isso, colocando elástico. Então foi 96 no Campeonato Mundial. Você tenta ver lá se você enxerga alguém usando isso anteriormente, porque não tinha essa necessidade antes, né? Então foi uma demanda que aconteceu por causa do vácuo. Assim, se tornou importante. A natação mudou muito, né? E para mim, o vácuo melhorou para você de certa forma, porque a natação não era tão importante como se tornou depois que o pessoal percebeu que, a gente tem que nadar mais forte para se livrar daqueles brasileiros. Eu tive que treinar mais, né? Porque eles formavam o pelotão na frente e a gente não conseguia mais pegar. E eu tive que treinar a transição de sair da água para a corrida, treinar, né? E sair forte na bike, né? E apurar tudo isso, né? Apurar. Antes que eles se organizassem lá na frente. Olha só, Betão. Breaking news aqui na TT, notícia nunca antes divulgada, ninguém sabia disso. Breaking news TT. 96, eu achei que em Cleveland 96 quem tinha ganho do Greg Bennett, quem tinha passado o Greg Bennett tinha sido o Manzan, mas foi o Leandro. Não, mas eu fui 3º, o Manzan foi 10º nessa prova. Caraca. E o Mundial tinha peso 2 na época, né, pro circuito mundial. Então eu já estava liderando o circuito mundial. Ah, e tem um detalhe. Teve um infeliz que teve a brilhante ideia de, naquele Mundial, para colocar os 3 primeiros do ranking com touca diferenciada, de cor diferente de todos os outros. Todo mundo com touca branca. Eu lembro que a minha era uma touca vermelha, do Manzan de outra cor, e o terceiro, não sei, acho que era o mais duas, estava em terceiro, de outra cor. Ou seja, a gente virou um alvo fácil. Na água. Um alvo, né? Eu tive tem até uma filmagem de Cleveland, não sei se eu resgato isso, que no contorno de boia lá, passando aqui, só vi uma braçada assim na minha cabeça. Lógico que foi sem querer, mas eu, no meio de todo mundo ali, o cara vendo um touca diferente. Foi sem querer, tipo a do Brownlee esse fim de semana, que ele deu aquela afogadinha no... Nossa, horrível, né? Horrível, cara. Foi de leve, foi sem querer ali, foi um contato normal de jogo. Não foi nada. Nem parou pra nadar, né? Não foi muito amistoso, né? O braço entrou. Deve ter essa história aí deve ter uma rixa lá que não justifica, né? Eu não sei, vocês conseguiram enxergar em quem que era? Não era outro inglês, não, né? Não consegui. Não. Então, tem o nome do cara, mas agora eu não me lembro quem foi, mas deve ter tido algum problema ali, né? Alguma coisa, mas não, sei lá. Com certeza, mas não justifica, né? Ficou muito claro ali, né? Foi muito displicente até no contato ali, né? Até essas coisas, recapitulando aqui, teve no início do circuito mundial tinha muita pancada, assim, o povo começou a reclamar. Foi onde que eles começaram a botar número nas toucas e começaram a filmar os contornos de boia. Quando falaram isso, aí a pancadaria diminuiu bastante, porque era muita apelação, assim, o povo aquilo ali foi suave, porque era antigamente, cara, pegava no ombro, afundava, dava pesada, aí
a gente começou a reclamar, os caras, não, a gente vai começar a filmar e quem for pego vai ser desclassificado. Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente vê, tem muitos esportes, tem alguns esportes onde o talento, ele é fundamental, né? Então você pega, por exemplo, basicamente mais esportes coletivos, né? Por exemplo, você pega futebol, por exemplo, sem desmerecer a modalidade, que eu gosto pra caramba, já joguei muito. Você tinha atletas como, por exemplo, o Ronaldo, Romário, que eram caras que mesmo sem serem zelosos com a parte física, vamos dizer assim, conseguiam se destacar, né? Pô, o cara resolvia o jogo em 2, 3 lances ali. No esporte individual é mais difícil depender só do talento, né? Mas na sua visão, qual que você acha que é a representatividade do talento e da dedicação? Né? Dá para depender, dá para colocar mais ou menos num peso disso? O que você acha? Assim, se o cara tem talento, então ele é bom. Ou não tem talento, não adianta se esforçar que não vai dar certo nunca. Até qual que você consegue fazer uma relação disso, mais ou menos? Assim, eu acho que o cara tem que ter talento, sim, mas ele tem que pagar para desenvolver esse talento. No triatlo não tem zebra, cara. Não é que nem no futebol. Né? O cara tá preparado, né? Eu digo que não tem zebra assim. Por exemplo, o pessoal fica falando nas Olimpíadas e acreditando em medalha e vou lá buscar. Isso aconteceu muito no passado, né? A mídia tinha pouco conhecimento, né? Em se falando de triatlo, né? Até hoje tem melhorado bastante, mas se a pessoa falar que ia conseguir uma medalha, a pessoa acreditava sem ver o histórico dele no circuito mundial. Acho que não teve um atleta que foi medalhista que não teve num WTS entre os 10, pelo menos. Então, assim, não tem zebra, não tem. Pode ser que na pandemia, assim, muita gente sem competir, pode ser que alguém tenha dado um salto, né? E a gente não foi visível ao longo desses últimos anos, esses últimos meses, de acompanhar isso aí. Mas no triatlo não tem zebra. O talento pro endurance, pro aeróbico, tem que existir. Mas a pessoa tem que querer desenvolver. Tem gente que tem muito talento, muita facilidade com as 3 modalidades, né? E às vezes não tem a perseverança, a persistência, né, para desenvolver isso. Então, assim, não basta o talento, mas o talento contribui muito para ele atingir o nível mais alto. Isso é nível profissional, né? Porque a princípio todos que estão lá têm talento. Já no amador, tudo bem, pode ter essa diferença. O cara com um pouquinho de talento e não tão dedicado vai ganhar. Ou vai perder porque tem menos talento e é dedicado e assíduo e treina, né, descansa, faz tudo certinho. O talento aí não vai vingar também. No futebol já vinga, né? Só o talento, pelo menos, vingava, né? Hoje em dia já tem muita preparação física. Já tá mais difícil de dar certo só o talento. Hoje em dia... Você pega o exemplo do Cristiano Ronaldo mesmo, né? Que é um exemplo, acho que não falando que ele não tenha talento, mas você pega jogadores muito mais talentosos e ele é um exemplo do quanto essa obstinação, o quanto o treinamento faz com que ele se nivele pelos mais talentosos ali, né? Acho que o futebol hoje já evoluiu muito mais, não dá para ser só mais nessa coisa da... Hoje, no nível que tá a maioria dos esportes, o cara tem que ter o talento, mas assim, todos têm que ter talento e ganha quem tiver mais dedicação, perseverança, mais disciplinado. Vagnão, qual que você acha que é o seu talento, Vagnão? Além dessa barba muito bem feita que a gente tá vendo aí, qual que você... Conta o seu talento pra gente, vai. Eu tenho alguns, né? Não sei se eu posso aqui, nesse momento de ficar falando mas... Volta pro tema. Fazer filho é um talento seu, né? Talento. Fazer filho é um talento. Eu faço filho bonito. Você já viu meus filhos? Tudo bonito. Seus filhos são bonitos. Seus filhos são todos chimbinho, as meninas são muito bonitas. Chimbinho é gato, o moleque são vai arrebentar. Né? As meninas são lindas. Então você tem uma genética boa, hein? Tem. Pra fazer o filho, foi pra ele, viu? O Leandro só não foi pra ele a genética. Genética boa é aquela que não atrapalha. Sua mulher deve ser linda. Você sabe de uma coisa? Que nem eu, né? A gente não sabe... Todos nós aqui, viu? Pode Exatamente. Os caras só são os reprodutores. Estamos aqui, né? Enfim. Ô Leandro, outra coisa. A gente já, como o próprio Beto falou, eu acho que o Wagner também, a gente... Há muitos anos a gente acompanha, né, todos os seus feitos. Nós somos grandes admiradores e a gente já ouviu algumas entrevistas, né, onde você demonstra ser uma pessoa muito calma, né, muito tranquila.
Como que era isso nas provas? Você conseguia manter essa calma? Você sempre foi um cara muito centrado? Tinha algum trabalho mental nessa época que você fazia ou não? É uma característica tua? Então, meu perfil é ser mais tranquilo, mais calmo e tal, mas isso não quer dizer que eu não aprendi a lidar com ansiedade, com pressão, né? Então isso tem que ser desenvolvido, independente de você ser calmo, na hora da pressão tem gente que reage de um jeito ou de outro, né? Todo mundo é calmo em situação sem estresse e tal, mas você aprender a ser calmo e eficiente em situações de estresse aí que é o trabalho. O Wagner é muito calmo também, viu? Ele pode te ensinar como... não sei inclusive eu dou coaching também, como se tornar calmo. Então, eu comecei assim, eu tinha essa característica, né? Mas eu percebi assim que em provas e tal, eu precisava trabalhar de alguma forma para conseguir entrar na prova do jeito que eu entrava no treino. Então, eu sempre gostei muito da cultura oriental, né? Da filosofia oriental, né? Sempre li alguns livros que hoje estão voltando à moda, que antes era autoajuda e hoje é coaching, né? Ou se englobou na psicologia positiva. E em 91 eu realizei uma vontade que eu tinha de aprender a meditar. E eu fiz o 1º de janeiro de 1991, estava eu lá às 6 da manhã, né, não curti o Réveillon, dormi cedo e fui fazer o meu curso de meditação, 4 dias e tal. Aí a partir daí eu comecei a buscar desenvolver isso. A meditação, né? Aquela contemplativa que você fez? É aquela que você... Não. A minha é a raiz. A meditação não usa aplicativo, não é conduzida, isso aí não consigo, não. Você com você mesmo, é meditação transcendental, né? Existe vários. Eu já fiz MT transcendental. Você consegue fazer sentado, né? Em qualquer lugar. Eu já fiz qualquer lugar. Faço no ônibus, em mob baderna, tudo. Então isso foi me dando um foco que talvez eu já tivesse o perfil, mas eu consegui até praticando meditação isso em qualquer lugar, né? Você vai conseguindo prestar atenção naquilo que você está focando mesmo e abstrair o que está na parte externa, né? Então, assim que eu consegui entrar nas competições, né? Consegui abstrair torcida, julgamentos, né? Expectativas e estar atento ali no presente, na respiração, a reagir de forma, né? Então, mas é um processo e é um treinamento, né? Não tem como, assim. Muito legal. Esse negócio da MT, viu, Vagnão? Não sei se você já ouviu falar, não vou ficar entrando aqui muito, mas a meditação transcendental eu fiz também durante um tempo, Leandro, aí você me corrige. Eles te dão um mantra, ele é uma tese quase como matemática, e você entra, né, em estado, e você consegue meditar uma técnica sem ser contemplativa, sem precisar colocar música, nada, você consegue meditar sentado. Eles recomendam que seja, acho que de 20 a 30 minutos, né, de manhã e no final do dia, assim, são 2 vezes por dia, e em qualquer lugar. Eu lembro que uma época eu estava muito estressado quando eu trabalhava ainda na agência, eu ia pro banheiro meditar, para não bater nas pessoas. Então, no banheiro é bom, costuma ser bom para meditar. Mas era o lugar que tinha ali sem ninguém, porque tava... Mas você consegue meditar, como o Leandro falou, medita no ônibus, você vai criando, né, melhorando nisso. Quando você vê, você tá meditando em qualquer lugar, é maravilhoso. Procurem sobre MT. Pra você não resolveu muito, né? O máximo que fez aí foi fazer você virar um Buda de gordo. Foi tudo calma, tranquila. Cara, eu vou te falar, eu acho que eu já tentei algumas formas de meditação, assim, eu não consigo, cara, puta. Eu não consigo também. Talvez essa daí de tentar esse negócio que dá pra fazer em qualquer lugar. Porque aqui, se eu fico quieto 2 minutos, o menino aparece aqui me pedindo alguma coisa. Tem que ser um lugar longe dos dois. Senão mas é justamente isso. É muito legal. Porque você aprende justamente a conseguir ter paciência. Sim. Eu acho que isso é muito legal. A meditação transcendental é uma das coisas que ela... Você sabe que ela cura vícios, dizem como cigarro, bebida, drogas, outras coisas que diminuem a ansiedade.
aquele ímpeto que você tem, sabe, Wagner? A pessoa te fala um negócio, você já vai xingar ele de primeira, você não vai mais xingar de primeira. Então, você vai Xingar pensar... quando? O problema é que eu quero saber quando eu vou xingar. Eu vou parar de xingar? Se for pra eu parar de xingar, eu não quero isso daí. Já não serve pra mim, Leandro. Porra. Eu dei uma lida sobre a meditação um tempo atrás, achei bem interessante, cara. Eu preciso realmente me focar nisso. A Silvinha lá, que treina com a gente lá na TT, me falou super bem. Você devia fazer isso, Wagner. Essa MT aí, Eu não 20 minutos. Eu não consigo. Alunos, eu posso tentar, enfim, mas seria bom mesmo, porque eu acho que eu preciso, né? Só os remédios não estão dando conta, né? Essa é a verdade. Leandro, é verdade que você tem um plano de viver até os 120 anos, dividindo em blocos de 40? Foi. Como é que tá isso aí? Está seguindo o seu plano ou não? Rapaz, eu não esperava que eu tivesse 3 filhos, mas eu tô resgatando isso. Né? Ele só mudou o seguinte, agora o plano dele era o seguinte, vamos falar o plano aqui, ó. Aparentemente o plano era até os 40 anos o físico, dos 40 a 80 o intelecto e depois o espiritual, né? Agora já mudou, ele vai até os 120 físico para trabalhar, para dar conta dos filhos e depois ele vê o que sobra. Não tem outro caminho. O físico foi mais exigido aí. Conta aí como que esse plano vai pra gente, desses 40 em 40, esses triênios de 40 anos aí, como que você fez isso aí? Então, a ideia era assim, seria o foco a cada 40 anos aí, assim, não que eu fosse deixar de praticar as outras juntamente, né, mas o foco, como foi, o físico deu certo, né, eu fui para as Olimpíadas com 36 anos, né, foi onde eu estava buscando performance e tal, aí aos 40 eu me mantive, aí depois eu fui diminuindo bastante a velocidade. A ideia era, nessa outra parte, era escrever, fazer um livro mesmo, tal, e de repente fazer mestrado, doutorado. Só iniciei o mestrado, mas não consegui, que entrei no mercado de trabalho, né, com assessoria, consultoria e tal. Aí filhos, aí não andou como eu queria, né, e a espiritual sempre desenvolvendo, né, sempre caminhando junto. Mas dos 80 para lá, a ideia era fazer uma viagem para o Tibete e ficar pelo lado de lá, praticando mais meditação, num ritmo mais tranquilo e tal. Né, eu voltar numa situação mais confortável e trabalhando mais cabeça, sem deixar de fazer uma nataçãozinha, uma caminhada. Isso dos 80 para frente? Do 80 para frente. Eu tô com 53. Meu Deus, se essa moda pega, você imagina a gente ter que aguentar o Wagner até os 120? Já tá difícil. Com 40 e pouco, Betão, imagina ele com 120. Que velhinho ranzinza, você imagina? Posso falar, se eu morro, vocês fazem, posso falar, vocês iam parar um mês, vocês iam ficar chorando. A tendência é a gente viver mais, né, cara? A gente, olha, meu pai é especialista em problemas senis, né? Meu pai é neurologista, né? Você viu, meu pai mesmo, que tá com 74, meus avós com 74, cara, eles eram muito mais velhos do que meu pai com 74, né? Então acho que a gente tá vivendo mais cada vez, né? Todo mundo, velho, que as pessoas se cuidam mais, né? E acho que a gente vai viver mais, né? Com certeza. A humanidade vai ficar mais velha, né? Mas a ideia dessa aí não é uma obsessão, né? Que tem que chegar aos 120. A ideia era pensar assim, para a gente ter consciência que a gente só tem esse corpo, né, para levar a vida toda. Então a gente tem que cuidar dele. Então, se eu projetar 120 anos, eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Tem que botar Leandrão, comida saudável. Eu não dou mais 10 anos para você, Leandrão. Vamos continuar aqui. Depois que você rodou sem óleo aí pra cacete nesses campeonatos mundiais aí, ó, vou te dizer. Não tem meditação que resolva mais você, meu. Falando em campeonatos mundiais aí, né, vamos ter os jogos em Tóquio, né, Leandro? O que você acha que dá para esperar, na tua opinião, você como um ícone do esporte, do triatlo no nosso país, tem alguma participação nesse projeto olímpico? Você está infiltrado nisso? Qual é a tua expectativa? Não estou acompanhando, não estou infiltrado. Assim, eu até não sou muito, assim, não acho até muito justo que ocorra esse ano, né? Se já adiar um ano, que se adiasse outro, né? Eu entendo, assim, lógico, se eu estivesse na posição de atleta, né? Lógico, se tivesse, eu ia adorar,
participar tal, mas não sei se precisaria, né, toda essa situação aí, se realmente seria válido. E outra que eu não acho que todos os atletas estão tendo igualdade de condições para treinar, né? Então talvez, não sei se o nível vai cair, pelo menos o nível de igualdade, assim, de proporção, pode ser que uns estejam muito acima dos outros nessa, né? Pode ser que atinja um nível alto, mas de forma geral talvez nem todos vão estar em igualdade de condições de treinamento, né? Se prepararam da mesma forma, né? Eu fico imaginando, e quem se arrisca, né? O atleta se arrisca, tal, apesar de muitos acharem que o atleta não está sujeito, vai que se alguém pega na véspera das Olimpíadas, né, é sabido hoje, né, que o condicionamento vai lá para baixo, né, pós-Covid, pode comprometer. Isso também pode diminuir muito, digamos, o nível das Olimpíadas, né, que alguém, o cara vai, mas recentemente pegou Covid e não está classificado, mas não está na melhor forma, né, não vai conseguir atingir a performance porque o organismo ainda está debilitado, está comprometido. Muito bem. Mas, ocorrendo, né, em termos do triatlo, você diz em relação aos brasileiros ou... Isso. Brasileiros, aos brazucas. E você pode dar suas dicas aqui também fora do Brasil. O que você acha que pode acontecer aí? Então, os brasileiros que eu te falei, a gente não vê, apesar de todo o talento da Vitória, do Hidalgo, da Luísa, né, que melhoraram muito, mas a gente, se for acompanhar os resultados pré-pandemia, né, e os recentes, eu não vou, assim, como tecnicamente a gente não tem condições de pegar medalha, isso é o mais provável. E como eu falei, não existe zebra, a não ser que eles apresentem um resultado aí, mas agora já está acabando, né, surpreendente, provas antes. Então, dificilmente alguém vai chegar lá e vai ganhar a medalha olímpica saindo lá de trás do ranking sem ter resultado. Então, eu não espero medalha, acho que não nessa Olimpíada, né? Acho que Hidalgo, Messias, Luiz ainda podem amadurecer muito e tem que passar por um circuito, tem que disputar um circuito, tem que estar entre os 10 primeiros, tem que evoluir mais para a gente falar assim, não, há chances reais de medalha, né? Hoje não existe, na minha opinião técnica, né? Não adianta a gente ficar alimentando isso. Eu acredito que a Vitória possa sim fazer uma excelente prova, né? Se ela for lá para fazer o melhor resultado, se não ficar, porque ela sai na frente na água e serve para os dois, né? Para o Hidalgo não vai, mas nas provas que ele participa. Mas para a Vitória, se ela não ficar fazendo só marketing, né? Porque ela tem condições de sair na água na frente e ficar aparecendo na telinha e se cansando para correr. Né? Então ela tem que pensar na prova e no melhor resultado que ela pode adquirir, né? Eu passei até uma mensagem para ela, que ela tem que confiar mais no potencial dela, na corrida dela, na estratégia de prova dela, né? Então, porque no final decide na corrida e se ela estiver mais descansada para correr, ela vai fazer a melhor prova da vida, né? Acho que hoje é muito difícil ocorrer uma fuga que vai realmente vingar, a menos que o percurso seja muito tipo Atenas, né? Muito duro. Bem técnico, né? E técnico também, mas se tiver muita subida, pode ser um diferencial, como foi em Atenas, né? Os caras escaparam, então, né? E decidiu ali, basicamente, entre os três que estavam lá, 3, 4 na frente. E você acredita num top 10 aí das meninas? O que você acha? Eu não sabe. Suas altas, Leandro, como técnico. Vamos lá. Leandro agora dando a cara a tapa. Vamos lá. Então, o feminino eu não acompanho tanto, né? Mas assim, top 10 seria uma medalha pra gente. Exato. Uma medalha pro Brasil. Exato. Né? É como se fosse ela conseguisse se manter, ela sair para correr, conseguir estar na frente e sair para correr descansado. Ela não corre igual as primeiras, mas dependendo do que acontecer, ela sair para correr. Não adianta também ela sair na fuga e sair destruída, porque o pelotão de trás vai ultrapassar. Ela tem que conseguir estar na frente e conseguir se poupar para a corrida dela.
O problema é a quantidade de atletas que vai chegar no primeiro bloco no ciclismo. Esse é o grande ponto. Porque sair em segundo, terceiro, quarto da água é evidente que é necessário. Mas não é a solução dos nossos problemas. Uma vez na hora que põe o pé no chão com um pelotão de 20 meninas ali, vai, né? Realmente a estratégia aí vai contar muito. Sensacional. Precisamos falar mais sobre isso, hein, Leandro? Você, olha, vou te dizer, hein? Com quem que eu falo aí? Com as crianças para marcar? Como é que tá? Não, eu adoro conversar disso aí, vamos... Agora tá estratégia e avaliações e resultados e tudo. Você tá fazendo um trabalho bem legal e eu sinto, e agora eu vou dar a minha opinião aqui, como técnico, eu sinto falta de pessoas como você, mais engajadas dentro da CBTRI, muitas vezes, e trabalhando com os atletas, porque a sua experiência associado ao seu conhecimento, eu já tive a oportunidade de assistir uma aula sua em Brasília, e sei do grande valor e do quanto você estuda, né? Nós discutíamos WKO alguns anos atrás aí, então eu sei o quanto você é engedrado com tudo isso, eu sinto essa falta. E aí, Leandro, agora nosso programa já está quase chegando ao final aqui, a gente faz sempre um momento roda presa, que é onde você vai contar algum mico, alguma gafe aí, pode ser em prova, em treino, abre seu coraçãozinho para nós aqui, mas tem que ser aquela cabeluda mesmo, aquela fala, meu Deus, que vergonha. Tem uma. Você vê que até Leandro Macedo tem roda presa aqui, gente, olha só. Guardei essa aí porque eu não tinha vergonha, mas agora já passou. É essa mesmo que a gente quer. É essa que a gente quer saber. Tá. Em termos de... Até vi as coisas, um episódio de vocês, coisas que não deveria se fazer, né? E que a gente, às vezes, na ansiedade, pré-prova e tal, acha que vai dar certo, né? Então, estava eu classificado para Sydney, né? Já classificado, já saiu a lista e tal. Aí eu fui fazer uma prova em Lausanne como treino, né? Preparativa para as Olimpíadas. Aí estava na época, eu tive um treinador muito estudioso, né? Na época era o Roberto Landver. Ele fez até estava fazendo doutorado lá com outro Roberto lá no Texas, que estudava o tal do glicerol para hidratação, hiperidratação. Isso lá em 2000, estava sendo estudado ainda tal. Aí dizia que a hidratação com glicerol aumentava muito, né, sua capacidade, podia melhorar o VO2 se você estivesse bem hidratado com aquilo pré-prova. Aí eu me confundi lá nas proporções que ele sugeriu, né, achando que mais seria melhor. Aí eu lá, fazer essa prova. Você confundiu ou você foi o típico atleta? Vai, me fala. Típico atleta, falei, não, isso aqui vai funcionar, Aí, cara, eu que era para hidratar, né, eu realmente não hidratei, não teve esvaziamento gástrico. Cara, cheguei na prova, fui botar minha bike na transição, e eu sofro de enxaqueca, né? Sofria, sim, tinha alguns episódios. Cara, fui botar minha bike na transição, começou a embaralhar a vista. Isso aí há 40 minutos da largada, ou 1 hora antes da largada. Aí comecei a embaralhar a vista, eu já sabia que havia enxaqueca, eu fui tentando me acalmar, que vem uma dor forte, aí parei perto de uma tenda lá de ambulância, né? Falei, cara, eu tô com dor de cabeça, não sei o quê. Aí deitei lá, eu falei, não, deixa eu atender, e a prova para largar, eu não, vou largar, e assim, passando mal, aí vomitando, não sei o quê, cara, eu ouvi o tiro de largada na maca lá, não consegui sair da maca. Quer dizer, a prova que era assim, tudo bem, mas era uma prova que eu ia medir força para ver como estava a preparação e na manhã da prova eu estraguei tudo. Quem nunca? Estraguei tudo, sorte que eu já estava classificado, não dependia disso, mas assim, perdi a chance de fazer uma prova de nível para ver como é que estava natação pré. Depois eu fiz outras, mas não fiz uma etapa do circuito, né? Fiz só, aí treinei mais e fui para as Olimpíadas. Mas perdi a chance por o que acontece com muito amador é isso, né? Eu vi vocês discutindo, assim, começa a vir aquela ansiedade antes de prova, você acha, porra, será que... E você não confia na sua preparação, acha que um material, um tênis vai te dar um salto grande na véspera, um material diferente, uma roda, um suplemento, e isso tudo por
descontrole emocional, digamos assim. Não, cara, eu fiz tudo que tinha que fazer, vou repetir o que eu fiz, né, o que eu estou acostumado, estou treinado, não vou inventar nada, e é o que realmente dá certo, né, o que é mais, ou se tem menos chances de dar errado, né, o que você vem fazendo. Pode ser até que dê certo de véspera, algumas coisas, mas você tem que assumir o risco, né. A chance é muito grande de dar errado, né? Dar errado. Betão conhece bem isso. Leandro, e para encerrar aqui, você já foi, a gente comentou no começo, né, que você já foi citado aqui no nosso Ídolos do Tri aqui algumas vezes. Então queria que você, para encerrar, citasse algum ídolo que você tem no esporte, pode ser no triatlon, pode ser em outro esporte, alguém que te inspirou no começo da sua carreira ou que te inspira até hoje, para a gente poder deixar registrado aqui também. Tá, então eu sempre valorizei muito e gostei muito do pessoal de corrida, de atletismo do Brasil, né, de fundo, né, desde a época de Joaquim Cruz, que saiu daqui, mas um atleta, assim, para mim foi um dos melhores maratonistas, corredores do Brasil, conhecendo a realidade dele, né, de estrutura, tanto física, né, de corpo dele, que ele vivia machucado, não fazia um alongamento, não fazia uma musculação, aquele atleta raiz, né, as condições que ele vivia, de emocionais e tudo, e conquistou tudo que ele conquistou foi o Valdenor, né, e assim, a pessoa super simples e tal, cara, teve vários, né, tinha 2:07 na maratona, né, hoje o pessoal classifica com as Olimpíadas com 2:11 e acha que é o rei da cocada preta, né, o cara fazia lá atrás já 2:07, ia pro Japão, né, correu. Então nessa linha aí, depois veio o Marilson, né, também saindo daqui, né, que é uma escola que tem lá na Ceilândia de corredores, né, tudo raiz mesmo, assim, treinavam, para as Olimpíadas eu treinei lá no local, né, treinei até o Marilson, participou de alguns treinos comigo e muitos corredores da Ceilândia, né. Então, Valdenor Pereira, né, dos Santos, Então, para mim, assim, eu me espelhava porque os caras não tinham nada, era na raça, na vontade, né? E em prova virava o bicho. Então, assim, a gente vê que o treinamento, por mais que seja floreado e tal, cara, você tem que treinar, tem que estar no dia. Pô, o pé na pista, não tem jeito. Não tem jeito. Eles treinavam numa pista de terra que eu adorava, tinha uma de terra de 400, uma de brita de 250 metros. Nossa. De brita e uma de terra batida que eu adorava, 400 metros ali, na Ceilândia. Então eu gosto desses treinos assim, raiz, assim, apesar, não sou nada contra a tecnologia, acho que ajuda muito, mais como técnico, e achei até que a gente fosse falar disso, de treino peaks, alguma coisa hoje, mas a gente fica para uma outra. Eu vou querer você aqui em um momento que a gente vai falar exatamente sobre treinamento, sobre como você utiliza, qual é a sua filosofia, como você trabalha, que isso é muito legal também. Vamos deixar marcado, Leandro, mas promete que não vai ser o ano que vem. Trazer o Leandro com café com coach, né, Vagnão? Café com coach, exatamente isso. Já fica o convite aí, aceita no ar, vamos lá. Fala, eu vou. Vai, Leandro. Eu vamos fazer. Tá registrado agora. Não, mas para fazer uma mesa redonda pra gente trocar figurinha. Vamos, sem dúvida nenhuma, adoro. Deixa os caras entrevistando a gente, pô. Ninguém é o dono da verdade, a gente tem que aprender. Exatamente. Leandro, eu queria te agradecer muito, a gente já está chegando no finalzinho. Queria que você deixasse aí as suas redes sociais, ou mesmo o contato da sua assessoria, se você achar interessante. Passa para nós aqui, por favor. Instagram é o melhor caminho aí, né? Leandro Macedo Triatlo, né? Eu tô no Instagram, acho que é o suficiente. Legal. Pessoal, o Leandro Macedo e a assessoria do Leandro é uma das assessorias que o Wagner Espadoto indica muito pela qualidade técnica do seu técnico e dos seus atletas. Galera, vamos ficando por aqui então. Siga-nos no Instagram, @cafécontri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify, entre outras. Muitíssimo obrigado, Leandro. Um grande abraço. Valeu, prazer. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.